Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo. Neste momento eu quero refletir na Palavra de Deus, no capítulo 7 especialmente, um tema solene para o fim dos tempos. Estamos vivendo tempos difíceis em todo o mundo. E conhecedores da profecia sabemos que estamos vivendo realmente no tempo do fim e que as coisas devem realmente complicar, porque o decreto dominical ele não vai sair em tempos de paz. Eu particularmente achava que essa pandemia do coronavírus ia culminar com o decreto dominical, porque o Papa já tinha feito a sua encíclica papal, Laudato Si, onde ele convoca o mundo a um pacto global para salvar a Terra e, no caso, guardar um dia na semana, que esse dia, o domingo, da Igreja Católica, e não o sábado bíblico. Então eu achava que ali iria realmente haver uma exaltação ao Papa e que iriam seguir a sua cartilha, Mas não veio, e muito pelo contrário, Ali se mostrou que o povo realmente não estava preparado para receber essa tribulação, nem muito menos para receber Jesus. Porque, e quando eu falo povo da igreja, Porque o povo se preocupou muito com a doença, essa doença que realmente devastou milhões de pessoas, uma doença terrível, mas que o povo estava mais preocupado, com mais medo de pegar a doença do que de sair e pregar o Evangelho, e terminou se acomodando, se acostumando até com a doença. E muitos terminaram até se afastando da igreja, o que é desastroso. Então veja, em Apocalipse, no capítulo 7, na realidade, um grande sinal da volta de Jesus é exatamente a pregação do Evangelho em todo o mundo. E nós sabemos que isso ocorrerá de fato paralelo ao decreto dominical, que é a marca da besta. O selo de Deus é o sábado, é o selo do Senhor Jeová com seu povo, um sinal de santidade, um sinal que é o Senhor Jeová que nos santifica, não é obra, porque uma obra você faz alguma coisa, uma obra você não descansa, uma obra você trabalha. E o sábado não é dia de trabalhar, não trabalho comum, mas é o trabalho em prol ao próximo. Então veja, no capítulo 7, no contexto inclusive do sexto selo, porque esse capítulo 7 está dentro do sexto selo, e estamos vivendo entre o sexto e o sétimo selo de fato, diz o seguinte, Apocalipse 7, a partir do verso 1. Depois disto vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Ou seja, para que os ventos da tribulação não sobreviessem sobre o mundo ainda. E por quê? A Bíblia vai explicar. Verso 2. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar. Essa expressão selo do Deus vivo, você só vai ver aqui no Apocalipse, exatamente no contexto do tempo do fim. Verso 3, dizendo aos anjos, que tinham o poder de danificar a terra e o mar, esse anjo disse, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Ou seja, a grande crise não vai sair enquanto o povo de Deus não for selado com o selo do Deus vivo. Ou seja, em paralelo, quando for sair o decreto dominical, um pouco antes, ou talvez ao mesmo tempo, virá o derramamento da chuva serôdia. E o povo de Deus será selado com o selo do Deus vivo. Por quê? Ou vai aceitar o mandamento dos homens, que requer a guarda do domingo, ou vai aceitar os mandamentos de Deus, que requer a guarda do sábado. E é interessante que esse selo é dado exatamente na fronte, sinal de obediência, sinal de que pertencemos a Deus. E por que a chuva serôdia? Porque os 144 mil, muitos pensam que é todo o número de salvos, mas não é. A Bíblia fala em Apocalipse 14
que eles são as primícias dos salvos. Existem duas primícias e duas searas na Bíblia, que são as primícias dos mortos, aqueles que ressuscitaram com Cristo por ocasião da sua ressurreição, e a grande seara será por ocasião da volta de Jesus, quando os mortos em Cristo ressuscitarão, como Paulo fala lá em Tessalonicenses também. E a outra primícia é exatamente a primícia dos salvos vivos, certo? Porque quando esse povo receber a chuva serôdia, ele vai sair para dar a mensagem. E outras pessoas também irão se converter por meio da pregação dessa mensagem. Assim como os discípulos receberam o Espírito Santo e saíram para pregar naquela época e muitos se converteram, assim também será no tempo do fim, só que com uma demonstração de poder ainda maior. Por quê? Porque naquela época foram 12 apóstolos, agora são 144 mil. Inclusive vou deixar um link embaixo falando mais especificadamente sobre os 144 mil, né, que o intuito aqui do vídeo não é esse, mas é falar realmente do sinal que falta para sair o decreto dominical, é exatamente o que? A chuva serôdia. Então Deus naquela época usou os apóstolos. Interessante também é o seguinte, porque muitos dizem que o selo do Deus vivo seria o Espírito Santo. Só que quando Paulo fala lá em Efésios do selamento do Espírito Santo, ele se refere ao Espírito da promessa, que é exatamente a promessa que Jesus fez aos discípulos. E eles receberam ali o cumprimento da promessa, o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecoste. Só que primeiro, o Espírito Santo ele não é um selo, ele é Deus, ele faz parte da divindade, e você só pode receber o Espírito Santo se você obedecer. Tanto é que o selo do Deus vivo é colocado exatamente o quê? Na fronte. Sinal de obediência, sinal de que você entendeu e perfeitamente entendeu e vai obedecer. E o selo do Deus vivo aqui é exatamente colocado o quê? No contexto do tempo do fim. Então não tem nada a ver com o Pentecoste. Então se você estiver esperando, né, tomar atitude, uma vida cristã realmente, quando sair o decreto dominical, você corre o risco grande de se perder, porque o decreto dominical não é o início do preparo, mas o decreto dominical é o ponto. Porque a partir do decreto dominical, uns vão ser selados com o selo do Deus vivo e outros vão ser marcados com a marca da besta. Então o preparo é hoje. Hoje é a hora de deixar de viver uma vida cristã medíocre e realmente se preparar para estar de pé diante do Deus vivo sem intercessor. Por quê? Porque quando você receber a chuva serôdia, que vier o decreto dominical, vai chegar um momento que a porta da graça irá o quê? Se fechar. E aí você vai ter que viver diante de um Deus puro e santo, sem intercessor. Porque a partir do momento que a porta da graça se fecha, Jesus sai do santuário. Ou seja, lança a taça, como diz lá em Apocalipse 16, lança a taça sobre a terra, Apocalipse 16 ou Apocalipse 8. Apocalipse 8, na verdade. 16 ele fala que quem é imundo se suje mais ainda, quem é santo se santifique ainda. Então, a partir desse momento que Jesus lança o incensário, não tem mais intercessor, não tem mais o que interceder. Então, o momento de você viver uma vida cristã pura é agora. As suas orações devem ser em torno de receber o derramamento da chuva serôdia. Enquanto você fica perdendo tempo, tem um trabalho para fazer para Deus e você não faz. Sempre tem outra coisa para você fazer no lugar de Deus. Só separa o sábado para Deus, né? Então você vai perdendo tempo ali de preencher a sua mente com as coisas de Deus e se encher do Espírito Santo, como Paulo fala. Então é momento realmente da gente se entregar a Deus e se encher do Espírito Santo, para que quando tudo estiver preparado, quando Deus disser é agora, então a chuva serôdia será derramada sobre o seu povo e ele vai sair a pregar as 3 mensagens angélicas com grande poder e autoridade. Que Deus seja louvado, que você se prepare para esse grande dia. Não sabemos quando, assim como foi a pandemia, de uma hora para outra estourou, assim pode ser também o decreto dominical. Mas Deus quer ver o seu povo preparado. A promessa é dada, mas a promessa não é apreciada. E devemos apreciar essa promessa e buscar mais tempo para Deus, na leitura, na oração, na missão e no pedido, né?
de receber o Espírito Santo. Que Deus seja louvado. Amém.